Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós chegamos ao 7º capítulo da leitura do livro Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Se você não acompanhou desde o começo, volte na nossa playlist e assista desde a introdução. Todos os vídeos já estão lá. Agora nós estamos no capítulo 7, já é o 8º vídeo dessa playlist. E nós vamos falar sobre descartar os métodos não bíblicos. Uma pequena menina atraiu minha atenção. Era uma criança bonita. Cada detalhe da sua roupa e maneiras de enfeitar-se falava de riqueza. Ela e sua mãe, tal como eu, aguardávamos um voo. A beleza dessa criança era exterior, pois ela mostrava-se exigente e petulante. Era evidente que sua mãe, cansada de viajar, estava ao ponto de impor a sua autoridade. Então aconteceu. A criança resmungou, exigindo isso e aquilo, recusando-se a ser acalmada. Sua mãe tentou aquietá-la, a criança estava implacável. Finalmente, a exasperada mãe virou-se para ela e disse: "Estou cheia de você, eu te odeio. Vá embora. Encontre outra pessoa e grite com ela. Não quero você. Não aguento mais você. Suma da minha vista." Ela gesticulou. Após dizer isso, pegou suas coisas e afastou-se da sua filha. Em circunstâncias normais, talvez a garotinha pudesse suportar essa explosão de poder, mas ali, em um aeroporto estranho, sentiu-se assustada. Foi em direção à sua mãe e disse: "Desculpe, mamãe, eu amo você, mamãe." "Vá embora, eu não conheço você." "Desculpe, mamãe." Dessa vez ela estava desesperada. "Vá embora, eu odeio você." A companhia aérea chamou meu voo. Quando as vi pela última vez, a garotinha ainda estava implorando e a mãe dava-lhe um sermão corretivo. Visto sob uma perspectiva, alguns poderão dizer que aquilo é ser bem-sucedido na educação de filhos. Esta mãe deparou-se com uma criança exigente, inconsequente e em poucos minutos conseguiu mudar o comportamento da sua filha. Analisando sob outra perspectiva, todos concordariam que o método da mãe estava errado. Embora conseguisse mudar o comportamento da filha, ela o fez a um custo muito alto. A cura foi pior do que a enfermidade. Não podemos ser indiferentes à metodologia. Biblicamente, o método é tão importante quanto os objetivos. Os fins não justificam os meios. Deus fala de ambas as questões. Ele está preocupado não apenas com o que fazemos, mas em como fazemos. Nossa cultura não oferece modelos bíblicos. Neste assunto, assim como na área dos objetivos, precisamos identificar e rejeitar abordagens que reivindicam nossa atenção. Objetivos bíblicos exigem uma abordagem bíblica. Apenas uma metodologia divina trará glória a Deus. Métodos não bíblicos. Abordagens não bíblicas nos alcançam de muitas formas. Os livros e as revistas regularmente abordam a educação de filhos. Sempre há mercado para abordagens que prometem alguma esperança de sucesso. Programas de TV mostram especialistas respondendo a entrevistas e em conversação informal sobre o assunto. Às vezes, simplesmente aplicamos padrões familiares nos quais crescemos. As variadas abordagens têm uma coisa em comum: a mente humana é o padrão. Podem ser padrões provenientes de nossa própria mente, como quando a gente diz: "Não vejo nada de errado com o que meu pai fez." Ou podem vir da mente dos outros. "Dr. Fulano, no programa de TV, defendeu isso e parece bom para mim." Acreditar em soluções tendo a mente humana como um ponto de referência suficiente em si mesmo está implícito em cada um desses exemplos. Vamos identificar os métodos mais comuns. O primeiro método, o método do "eu não acabei tão mal." Infelizmente, muitos pais não analisam a metodologia, apenas ficam irados e gritam. Quando estão saturados, ameaçam, bradam, batem nos filhos e tornam-se cada vez mais frustrados. Às vezes, isso é efeito
em nome da disciplina bíblica. Afinal, eles não querem ser pais permissivos com filhos indisciplinados. Quando desafiados, com frequência respondem: meu pai gritava comigo e às vezes me agredia. Não gostava, mas acabei aprendendo. O que esse pai fez? Aceitou inquestionavelmente e aplicou o mesmo método na educação de filhos que seus pais usaram. Não avaliou para ver se era bíblico. Não analisou se isso teve uma influência positiva sobre ele. Simplesmente extraiu de sua própria experiência a explicação de que tal método não foi tão ruim. No exemplo acima, o método não acabei tão mal utilizava a confrontação e o abuso. Outros métodos poderiam não incluir confronto ou abuso. Talvez os pais foram indulgentes e permissivos. Talvez se renderam e foram facilmente manipulados. O ponto central é que muitos pais empregam sem questionar qualquer método que seus pais empregaram. Quando corrigem seus filhos, estão apenas ecoando o método utilizado por seus pais, sem importar qual tenha sido. Quando corrigem seus filhos, estão simplesmente ecoando as palavras e o tom de seus pais. Sobre a psicologia popular. Recentemente, ouvi um convidado de um programa de rádio discutir como motivar os filhos. Sua abordagem foi suborno. De fato, ele usou esse termo, suborno, para identificar o seu método. Seu conselho era negociar. Use seu poder como adulto para fazer suborno que incentive o comportamento que você deseja. Se seu filho não limpa o seu quarto, suborne-o. Na semana em que ele limpar o quarto, dê-lhe um novo videogame ou algum dinheiro. Tudo o que tem de fazer é ser criativo o suficiente para encontrar o suborno que funciona com cada um de seus filhos. Outra variedade desse método é o contrato. Faça um contrato com sua filha. Escreva um acordo em que você se compromete a realizar certas coisas se ela fizer outras. Estabeleça contratos que lhe garantam a realização das coisas que você pretende que sejam feitas por ela. Esquecemos rapidamente que a criatividade da criança pode ultrapassar as cláusulas de qualquer contrato que a mente do pai possa conhecer. Estas abordagens são superficiais. Apelar ao suborno e aos contratos é a clássica manifestação do interesse próprio. Nesse método, a criança não é ensinada a buscar o interesse dos outros. A criança nada aprende sobre o seu próprio coração e as motivações. Não aprende a estar debaixo de autoridade. E nada fica sabendo a respeito de Deus ser a autoridade e o pai ser o agente de Deus. A criança não aprende as razões bíblicas para a integridade, a responsabilidade ou a limpeza do seu próprio quarto. Esses métodos não satisfarão a um pai que entende que o coração determina o comportamento. Tais métodos não lidam biblicamente com o coração, estão preocupados somente com o comportamento exemplar. Infelizmente, o coração está sendo treinado, mas não dentro das motivações e dos objetivos bíblicos. E sobre a mudança do comportamento. Alguns dos métodos da psicologia popular dirigem-se à mudança do comportamento. A ideia é simples. Recompensa-se o bom comportamento de alguma forma tangível, de alguma forma material, alguma forma que dê para tocar, pegar ali. Ignora-se ou talvez pune-se o comportamento ruim. Embora eu não seja contra o elogio à criança por fazer o que é certo, rejeito a noção de que as crianças deveriam ser recompensadas por cumprirem responsabilidades normais. No esquema de mudança de comportamento, a recompensa aleatória ao fazer-se o que é considerado bom. Júnior fez uma tarefa doméstica e, portanto, ganha um sorvete. Se falhar em fazer alguma tarefa, ele recebe alguma privação.
A esperança é de que a criança reaja às recompensas e às privações, tornando-se bem comportada. Visto serem o coração e o comportamento tão interligados, o que modifica o comportamento também treina o coração. O método errado treina o coração na cobiça e no interesse próprio, e em trabalhar por recompensas. A base do apelo é a cobiça do Júnior. Como o Júnior vive conduzido pela cobiça e atua para ganhar sorvete e outros bens, o programa parece funcionar. Nossos métodos inevitavelmente instruem o coração. O coração determina o comportamento. Uma família que conheço desenvolveu uma aplicação clara de behaviorismo, ou seja, mudança de comportamento. Cada vez que seus filhos reagiam positivamente a qualquer coisa, colocavam o nome da criança em um pedaço de papel e o depositavam num jarro. Se a criança escovasse seus dentes, ajudasse a louça, limpasse seu quarto, arrumasse a mesa ou fizesse qualquer coisa recomendável, seu nome ia para o jarro. Se ela fizesse qualquer coisa errada, seu nome sairia do jarro. No final de semana, um nome era retirado do jarro e a criança vencedora ganhava um presente. Então, eram várias crianças ali na família e todas participavam dessa dinâmica, dessa brincadeira, desse incentivo. E aí havia uma competição, só ganhava a criança que se destacava, que aparecesse com o nome no jarro mais vezes. As crianças rapidamente aprendiam a regra do jogo. Ponha seu nome no jarro o maior número de vezes possível. Quanto mais vezes seu nome estiver no jarro, maior a sua chance de vencer. Você quer saber o resultado? Funcionou muito bem. Foi um instrumento eficaz para ensinar as crianças. Ensinou-as a serem egoístas. Ensinou-as a fazer tarefas por motivos impróprios. Ensinou-as a conquistar a aprovação dos pais e, portanto, a terem seus nomes no jarro, uma vez após a outra. Cada criança aprendeu rapidamente o que fazer para ter seu nome entrando no jarro e como maximizar o número de vezes pelo mínimo de esforço. E pasme, eu já vi isso acontecer até mesmo dentro de igrejas, onde essa metodologia, não necessariamente com um jarro, com um papelzinho com o nome, mas essa metodologia de recompensa, faz o certo, você vai ter uma recompensa, onde isso foi muito utilizado, foi muito difundido, onde essa cultura entrou no coração dos trabalhadores ali daquela comunidade e acabou ficando uma cultura impregnada, uma cultura de egoísmo enraizada. Quantas empresas não funcionam dessa forma? E aí você olha em volta, você só se depara com gente egoísta, um querendo passar por cima do outro, um querendo colocar seu nome mais vezes no jarro, tirar o nome dos outros do jarro. Olha a cultura que isso tudo fomenta. Elas tornaram-se manipuladoras do sistema. Quantas vezes isso já aconteceu? Em quantas esferas da sociedade isso já aconteceu? Num escritório, numa igreja, não só na família. A pessoa aprende a se tornar manipuladora do sistema. Ela entende como a coisa funciona e acaba se tornando esse tipo de pessoa horrível, manipuladora. E aí, olha o que acontecia. Veja se você não viu isso acontecer em outra área da sua vida. Quando a mãe não estava por perto para observar o bom comportamento, não havia motivo para ser bom. Você já viu? Ai, meu Deus, lembrei até de uma cena real aqui na minha mente. Você já viu aquele tipo de pessoa que quando o patrão passa, ela pega até uma vassoura? Misericórdia. O pastor vai passar assim na igreja, ela pega até uma vassoura para dizer que tá trabalhando. Olha como eu sou trabalhadora. Aí o pastor vira as costas, o patrão vira as costas, joga pra lá. É só diante dos outros. Tô rindo, mas é de nervoso, porque isso é horrível, meu Deus.
Que coisa horrorosa. É triste, a vontade que dá é de chorar. Quando a mãe não estava por perto para observar o bom comportamento, não havia motivo para ser bom. Isso afastou a família para longe dos motivos bíblicos. Aí você entende como que uma igreja pode se tornar não bíblica. A questão é muito mais humana do que espiritual. Parece que aquele monte de gente estava ali, a princípio reunida em o nome de Jesus, querendo conhecer a Deus, querendo buscar a Deus, mas questões humanas entraram ali no meio, métodos foram fomentando egoísmo, foram alimentando o que não era bíblico, sem as pessoas perceberem. E aí a humanidade atrapalhou a espiritualidade. Por isso que a gente tem desenvolvido esse trabalho aqui, não só no YouTube, mas lá no meu Instagram também, um trabalho de terapia, psicologia, espiritualidade, para complementar o lado humano no lado espiritual, para que o lado humano pare de atrapalhar a vida espiritual das pessoas. E se você deseja ajuda nesse sentido, me chama, me manda um direct lá no Instagram, a gente agenda, a gente vai acompanhar esse processo, vai acompanhar todo o processo de cura. Às vezes você precisa de uma terapeuta que venha te conduzir nesse processo de cura. Às vezes você está percebendo que tem coisas erradas aí dentro, ou coisas erradas dentro de outras pessoas te causaram dores, te causaram traumas. E agora o que fazer? E agora que você já está traumatizado, agora que você já está ferido, machucado, como sair disso? Não dá para sair sozinho, é muito difícil. Talvez alguém até consiga, alguém possa até dizer, não, eu consegui sair sozinho, mas você não está conseguindo. Me chama. Busque ajuda. Deus está te enviando essa mensagem aqui agora, através desse vídeo. Não era nem sobre esse assunto, mas abrimos parênteses, agora fecha parênteses, porque esse assunto é muito importante. Permita-me fazer a seguinte observação. Incentivos e recompensas bíblicas não são um fim em si mesmo, mas apenas o resultado da obediência a Deus. Há bênçãos temporais ligadas à obediência. O Deus que conhece nossos corações nos chama ao comportamento correto com a finalidade de honrá-lo, sim. Ele honra os que o honram. Está escrito lá em 1 Samuel 2:30. Só não pode ser a finalidade isso. E sobre o emocionalismo. Existe um método que chamo de emocionalismo. Esse foi o método usado pela mãe na ilustração que eu mencionei na abertura desse capítulo. Ela apelou para o medo da criança, ao ver-se deixada sozinha em um aeroporto estranho. O apelo foi para o seu senso de bem-estar da sua filha. Ela sabia que a sua filha não podia lidar bem com a ameaça emocional de ser deixada sozinha no aeroporto. Alguns usam esta abordagem emocional de forma mais amável. Já ouvi pais dizerem, realmente me sinto mal quando você fala assim comigo. Você está me magoando. Novamente, o ponto de referência é o bem-estar emocional. Outra variedade do apelo emocional é envergonhar uma criança. Uma menina que conhecemos é continuamente envergonhada com ameaças a respeito de suas ações, as quais, dizem, estragam a reputação de seu pai como um líder da comunidade. O apelo não é que obedeça para a glória de Deus. Em vez disso, é um envergonhar, carregado de emoção, por colocar em risco a credibilidade de seu pai, em vista do seu comportamento inaceitável. Conheço uma família que tem usado sistematicamente outra forma de privação emocional. Eles rejeitam o ato de disciplinar com vara porque o consideram cruel. Quando sua filha se comporta mal, colocam-na sozinha em uma cadeira no meio da sala de estar, por um período de tempo específico. Enquanto a criança está sendo punida, sozinha em sua cadeira, ninguém da família pode falar ou ter qualquer contato com ela. É isolada da família, que continua seu dia como se ela não estivesse ali. Quando lhe perguntaram
O que a torna mais triste do que qualquer outra coisa, essa garota de 7 anos respondeu: fico mais triste quando estou na cadeira e meu pai está em casa, mas não fala comigo. Essa abordagem não é apenas cruel, mas ineficaz em termos de confrontar o coração biblicamente. Esta menina não está aprendendo a entender seu comportamento biblicamente. Não está aprendendo a discernir as questões específicas do coração, as quais são refletidas pelo seu comportamento. O que está aprendendo é a evitar a privação emocional de estar na cadeira. O seu coração está treinado não em conhecer e amar a Deus, mas em responder ao medo paralisador da privação emocional. Provavelmente, quando ela se endurece com esse método de disciplina, podemos esperar que o efeito desse método tenha um alcance em longo prazo. Ela poderá ser sempre levada a agradar seus pais e assegurar a sua aprovação. Ou pode distanciar-se internamente de seus pais, a fim de defender-se de sofrimento futuro. E aí, às vezes, muda de temperamento para temperamento. Os temperamentos que são mais expansivos tendem a reagir de uma forma, os que são mais introvertidos tendem a se trancar, a se verter para si mesmo. De qualquer modo, se for complacente ou se for rebelde, ela não está aprendendo a viver com base no desejo de conhecer e servir a Deus. Sobre a correção punitiva. Alguns pais usam a abordagem punitiva. Estes pais usam a ameaça da punição para controlar seus filhos. Há muitas variações desse tema. A punição pode ser algo como levar uma surra ou ouvir um grito. A punição também pode ser a privação de algo que a criança deseja. A tentativa é manter a criança sob controle, através da experiência negativa de punição. Não estou condenando a prática bíblica da vara, mas a resposta negativa da frustração e da ira. Prender no quarto é talvez a forma de privação mais popular. As crianças são privadas de suas bicicletas, do telefone, de sair, da TV e de outras crianças, e até mesmo dos membros da família. Enquanto escrevo, estou lembrando de uma criança de 10 anos que foi confinada em seu quarto por várias semanas. Ela só pôde deixar seu quarto para ir à escola, ao banheiro ou para fazer uma refeição. Nesse caso, o problema é que não estão sendo abordadas quaisquer das questões que ocasionou o mau comportamento pelo qual ele está preso. Perguntei à sua família o que achavam que a confinação estava fazendo por ele. Olharam para mim com surpresa. Como pode ver, prender não intenciona fazer algo pela criança. Faz algo contra ela. Castigar não é corrigir. É simplesmente punição. Não aborda biblicamente as questões do coração, que se refletiram no comportamento errado da criança. Castigar é simplesmente punir por um período específico de tempo. Nada do que o meu jovem amigo precisa aprender está sendo ensinado. Ele está aprendendo a lidar com a confinação, mas as falhas de seu caráter não são abordadas. Ele não está aprendendo a entender o engano do seu coração. Não está aprendendo os caminhos de Deus. Não está sendo levado a Cristo. O único que pode capacitar uma criança de 10 anos a saber como servir a Deus. Fico sempre imaginando por que castigar assim é uma prática tão popular universalmente. Creio que é por ser fácil. Esse método não requer uma interação contínua, não requer diálogo constante, não avalia o que está acontecendo dentro da criança. Esse método não requer instrução constante e apelo paciente à reação. Castigar é rápido, incisivo, simples. Você está de castigo por um mês, vá para o seu quarto.
Talvez os pais simplesmente não saibam de nada mais construtivo a fazer. Sentem-se frustrados, percebem que algo está de errado com seu filho, mas não sabem como tratar disso. Porém, sentem que precisam reagir de alguma forma. Uma coisa é certa: castigar não aborda as questões do coração de uma maneira bíblica. O coração está sendo alcançado, mas é alcançado de uma forma errada. A criança aprenderá a lidar com o castigo, mas talvez nunca chegue a aprender aquilo que um pai dedicado deseja que ela aprenda. Meu amigo de 10 anos é um tanto filosófico a respeito disso. Não é tão ruim, ele me disse. Posso brincar e assistir TV em meu quarto. Se não me importar com isso, não é tão mal assim. Ele aprendeu a viver em prisão domiciliar. Ecletismo inconsistente. Essa abordagem é exatamente aquilo que o nome indica. Ela é passível de erro por ser mutável. Não há consistência. É eclética, porque livremente extrai suas bases de várias fontes. Acho que essa é a mais usada hoje aqui no Brasil. Os pais aplicam frações e pedacinhos de uma variedade de métodos. Algumas ideias aprendidas ao ler a revista, seleções, enquanto espera na fila do supermercado, juntam-se as ideias colhidas em um bate-papo no berçário da igreja. E assim vai. Como uma bola de neve, as ideias se adicionam pelo caminho. Durante algumas semanas, mamãe e papai tentam as negociações. Isso se torna enfadonho e não parece funcionar tão bem para eles como funcionou para os outros. Então, ouvem alguém falar sobre dar uma surra e decidem que essa é a necessidade. Talvez tenham esperado muito para começar esse método. E para variar, tentam manter o filho preso no quarto. Experimentam uma fase de apelos emocionais. Além disso, usam um suborno por uns dias. Em geral, sentem-se frustrados, assustados e gritam muito. Seus filhos estão confusos. Eles não têm certeza do que mamãe e papai querem. Nunca sabem que sistema está em prática agora. Finalmente, estão piores do que se a mamãe e papai tivessem se apegado a qualquer método e se fixado nele. Provavelmente, você poderia acrescentar a esta breve lista vários outros métodos possíveis de educação de filhos. Essa lista é apenas sugestiva, mas revela que precisamos de uma metodologia bíblica. Avaliando métodos não bíblicos. Onde nos levam esses métodos não bíblicos? Que tipo de fruto produzem? Embora tenhamos discutido vários métodos diferentes, todos nos levam aos mesmos problemas. Levam à educação superficial dos filhos, em vez de conduzir-nos a pastorear o coração de nossas crianças. Abordam apenas o comportamento, portanto, perdem o ponto focal da disciplina bíblica. A disciplina bíblica aborda o comportamento ao abordar o coração. Lembre-se, o coração determina o comportamento. Se você aborda o coração biblicamente, o comportamento será impactado. É cômodo lidar somente com o comportamento, em vez de lidar com o coração. Porém, leva a ignorar necessidades profundas dentro da criança. Você não pode reagir a Suzane que gritou com o Tiago, simplesmente dizendo que pare de gritar. O problema não é que ela está gritando com o seu irmão. O problema é a ira, é a amargura no seu coração que ela expressa ao gritar. Se você tenta mudar apenas o comportamento, está perdendo a questão real, o seu coração. Se você puder, com sucesso, atingir a questão real, o problema do comportamento será solucionado. A educação superficial de filhos, que nunca aborda o coração,
produz filhos superficiais que não entendem o que se passa com eles mesmos. A criança precisa ser treinada em como entender e interpretar o seu próprio comportamento em termos de motivação do coração. Se nunca tiverem esse treinamento, passarão pela vida sem nunca entenderem os conflitos internos, situados por detrás do melhor comportamento. A educação de filhos que focaliza apenas o comportamento não atinge o coração. Ou pior, surge o problema de que o coração é abordado erroneamente. Mudar o comportamento sem mudar o coração treina-o na direção do método utilizado. Se a direção do método é recompensa, o coração é treinado a querer recompensa. Se é aprovação, o coração é treinado a lutar por aprovação ou a temer a desaprovação. Quando os especialistas lhes dizem que deve descobrir o que funciona com cada criança, estão dizendo: descubra os ídolos do coração que motivam essa criança. Seu filho é uma criatura de pactos. O coração é a fonte da vida. Abordar o coração de forma não bíblica agita a corrupção do coração idólatra da criança e fornece-lhe ídolos funcionais em redor dos quais a criança organizará a sua vida. Nesse sentido, qualquer modo de agir atinge o coração. Quando afirmo que o coração não é atingido, significa que o coração não é atingido biblicamente. Há um outro problema. Quando se aborda apenas o comportamento, nunca se chega à cruz de Cristo. É impossível chegar ao Evangelho trilhando o caminho da preocupação com o comportamento. Você percebe o quão não bíblico é isso? Ao se comportar bem para ser salvo, você percebe o quão longe de Jesus é esse comportamento? Embora sim, quem seja entregue a Jesus se comporte bem. É exatamente isso que traduz a abordagem sobre educação de crianças que o autor está dizendo aqui. É impossível chegar ao Evangelho trilhando o caminho da preocupação com o comportamento. O Evangelho não é uma mensagem sobre fazer coisas novas. O Evangelho é uma mensagem sobre como ser uma nova criatura. Ele fala às pessoas como pecadores imperfeitos, decaídos, que têm a necessidade de um novo coração. Deus nos deu o seu Filho a fim de fazer-nos novas criaturas. Deus realiza cirurgia de coração e não cirurgia plástica facial. Ele produz mudança de dentro para fora. E com isso não quer dizer que ele produz uma mudança dentro e fora pode continuar tudo errado. Não, é o contrário disso. Ele rejeita o homem falso que jejua 2 vezes por semana, mas aceita o pecador que clama por misericórdia. Lembra dessa parábola do fariseu e do publicano? Vamos imaginar que você está lidando com o problema da falha de uma criança em fazer seu dever de casa. Abordagem de suborno. Faça seu dever toda semana e eu vou levá-lo ao jogo de futebol. Abordagem emocional. Por favor, faça seu dever. Eu sinto-me tão mal quando você não faz. Tenho vontade de chorar. Fico pensando onde foi que eu errei. Ou, investi muito em sua educação. Você está me fazendo sentir que eu desperdicei meu dinheiro. Abordagem punitiva. Você não fez seu dever, portanto, nada de TV por 1 semana. Se falhar novamente amanhã, nada de TV por 2 semanas. Mudança de comportamento. Em cada dia que você fizer a tarefa, colocarei no jarro um pedaço de papel com seu nome. Abordagem do tipo, não acabei tão mal. Quando eu não fazia meu dever, meu pai me batia. Isso não me fez mal, aprendi a fazer meu dever. Ou talvez, quando não fazia meu dever, ele me deixava sozinho. E mais cedo ou mais tarde eu aprendi a minha lição. O problema é seu, não meu. O que cada método alcançou?
Espera-se que cada um tenha resultado em conseguir que a criança fizesse seu trabalho. A questão é esta: como partir de qualquer uma destas abordagens a fim de chegar à verdade preciosa e geradora de vida que nos revela a Deus como aquele que enviou seu Filho para libertar o povo do pecado. As abordagens acima não levam a mensagem do Evangelho. O coração está sendo treinado, mas está sendo treinado para afastar-se de Cristo e da sua cruz. O desenvolvimento do caráter é ignorado. A ênfase está em conseguir que a criança faça o dever escolar. A criança não está sendo treinada a tomar decisões éticas. Como pessoa responsável em uma vida de reverência a Deus. Ela está aprendendo a pular por dentro de círculos flamejantes, sabe? Aqueles truquezinhos de cachorrinho de circo. Tem lá um círculo pegando fogo. Pula aqui, faz um truque, aprende a fazer um truque. Para evitar o seu desprazer. Está aprendendo a fazer escolhas baseadas na conveniência. Quão anticristão é isso? Escolher baseado na conveniência. Em vez de fundamentar-se no princípio. Há outro efeito devastador nesses métodos e abordagens a respeito da disciplina. Produzem distância entre pai e filho. Eu acho que isso é uma das coisas mais nocivas de todas. Mais dolorosas de ver depois em adultos crescidos, em famílias desfaceladas. Os filhos logo percebem a manipulação implícita e explícita. Eventualmente, ressentem-se das rudes tentativas de controle de seu comportamento. Aprendem a brincar de gato e rato com você. Mas a profundidade no relacionamento e na comunicação é perdida. Ao crescerem e começarem a viver independentes de mamãe e papai, tornam-se mais resistentes à manipulação e talvez até mais abertamente rebeldes. Até as aparentes histórias de sucesso na educação de filhos não bíblicas são enganosas. Talvez você tenha visto nestas ilustrações sua maneira de educar. Talvez seja um daqueles que diz: eu não acabei tão mal. Mas talvez você nunca tenha abertamente se rebelado contra seus pais. É possível que seja como uma amiga de minha família. Ela nunca teve problema em se adaptar ao seu mundo. Formou-se na universidade, conseguiu seu diploma, casou-se, tem filhos. A distância, ela não parece tão problemática, mas conhece seus conflitos internos sobre si mesma que a deixam sofrer dúvidas. Experimenta o que é viver com o temor dos homens. Por isso, adora aprovação. Ela nunca foi ensinada a entender seu comportamento em termos das atitudes do coração. Por isso, tem dificuldade de deixar seus problemas para experimentar uma vida próxima a Cristo. A vida cristã simplesmente não faz sentido para ela. Embora nunca tenha ido a um psicólogo ou mostrado-se aos outros como uma destroçada, ela foi devastada por uma educação não bíblica recebida de seus pais e pela interação idólatra de seu coração com aquelas abordagens não bíblicas. Lembre-se, Deus não está preocupado apenas com o que na educação, está preocupado também com o como. A Bíblia fala sobre questões de metodologia. Que direção a Bíblia nos dá para lidarmos com estas questões? O próximo capítulo trata desse assunto. E agora, para finalizar, vamos àquela aplicação prática, aquela lista de perguntas para você refletir e ver o que produziu em você de reflexão, de aprendizado, a leitura desse capítulo. Vamos lá? Primeira, você já pensou profundamente sobre o que você está fazendo como pai ou mãe? Você já sujeitou a crítica bíblica às coisas que você diz e faz em relação a seu filho? 2. Dos métodos não bíblicos citados acima, quais você já usou? Você pode acrescentar àquela lista uma outra abordagem não bíblica, qualquer, utilizada na disciplina e correção dos filhos? 3.
O que está de errado com estas abordagens não bíblicas? Explique com as suas próprias palavras. 4. Como você defende essa afirmativa? O comportamento de meu filho não é o problema. A raiz da questão é o coração dele. 5. Você poderia colocar o título nesta figura e relacioná-la à ideia central desse capítulo? Vou te mostrar aqui a figura. O coração, que tem em abundância no coração, é o que vai provocar os comportamentos, o que as pessoas dizem e fazem. E por último, você poderia resumir o ponto principal deste capítulo em uma só frase? Espero que essas perguntas, essas reflexões, esses ensinamentos tenham te ajudado. Se você precisa de uma ajuda mais de perto, me manda um direct lá no Instagram. Eu sou psicoterapeuta e pastora, então eu posso te ajudar no atendimento familiar, pessoal, ajudar a resolver alguns problemas que você possa estar passando na sua vida. Às vezes, a única coisa que falta é uma perspectiva de fora. É alguém que coloque luz sobre uma situação que estava passando bem ali na sua frente e você não conseguiu ver sozinho. Estou à sua disposição para te ajudar. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo, que será o capítulo 8, Adotando Métodos Bíblicos. Começamos então a falar sobre o método que funciona a partir do próximo capítulo. Deus te abençoe e até lá.